Se tu é uma pessoa muito racional, fica aqui nesse vídeo, porque a tua racionalização pode estar sendo usada simplesmente para evitar os teus próprios sentimentos. Pela perspectiva neurofisiológica, a emoção antecede a razão. Primeiro vem o afeto, depois vem o pensamento. E se os afetos, ou seja, as emoções que produzem esses pensamentos são afetos desconfortáveis, nós podemos estar automatizando uma forma de racionalização que nos ajuda a evitar sentir. Poxa, mas isso parece bom, não? Mas fica aqui até o final do vídeo que eu vou explicar por que que isso não é tão bom assim. Os sentimentos são gerados em regiões subcorticais. Os subcorticais vêm antes do córtex. Essas regiões subcorticais são muito antigas se nós pensarmos na cadeia evolutiva das espécies. Essas regiões corticais nos fazem ser capazes de declarar o que nós pensamos, o que nós sentimos, de explicitar. É o pensamento. E o córtex, portanto, ele demora mais para se formar, para se tornar maduro. Tanto é, talvez tu já tenha escutado, que até os 25 anos nós não temos o córtex pré-frontal totalmente formado. Crianças, adolescentes são mais impulsivas, mais emotivas, mais sentimentais, geralmente. Sentem de forma mais intensa e agem sem pensar tanto. E quando a gente fala em razão, a gente não está falando necessariamente de racionalização. Não são a mesma coisa. Que bom que nós temos essa capacidade racional. A gente consegue explicar os fenômenos externos através dessa razão. Nós conseguimos mediar as nossas necessidades fisiológicas para serem saciadas no ambiente, graças à razão. Porém, quando nós pegamos a razão para tentar explicar os nossos sentimentos, as nossas necessidades fisiológicas, aí sim isso começa a se tornar racionalização. Portanto, racionalização é um uso defensivo da razão. Defensivo contra o quê? Contra afetos produzidos em si mesmo. Afetos geralmente negativos nesse caso. E aí, ao invés de simplesmente admitir que tu gosta daquela pessoa, que tu sente atração por ela, que tu queria estar junto com ela, tu começa a racionalizar, explicar, rodopiar em um monte de narrativas que simplesmente não acabam mais. Tu começa a criar alguma explicação que pareça lógica. Não, mas não é que eu goste dela, é que ela é assim, é que ela é daquele jeito, ela fez isso aquela vez, e etc. E tu fica rodando em círculos e tu fica cada vez mais ansioso toda vez que tu pensa que tem esse gatilho emocional, esse gatilho afetivo, tu começa a pensar e pensar e pensar e pensar e não para mais. Tu tenta achar um porquê desse sentimento por essa pessoa, mas tu não consegue chegar numa resposta. Parece que momentaneamente alivia, mas depois volta sempre. Mas bom, por que que tu sente fome? Por que que tu sente sede? Por que que tu sente frio? Por que tu sente calor? Talvez tu consiga me explicar biologicamente o porquê. Mas explicar racionalmente o porquê tu sente esses desconfortos, esses sentimentos, vai aliviar a sede? Vai aliviar a fome? Para finalizar, eu vou deixar uma frase de Antônio Damasio. A razão é excelente para solucionar problemas do mundo, mas não para explicar a origem dos sentimentos. Ela apenas os narra.